porque daí nós vamos fazer uma mesa mais fluida e que dê tempo para isso. Então, em primeiro momento, vocês sabem, nós, como uma universidade confessional, temos como abertura do evento, antes das discussões técnicas e mais específicas de cada área do conhecimento, o preceito da devocional promovido pela capelania, o que nos deixa muito acalentados por esta abertura. Então, eu agradeço publicamente a presença do reverendo José Carlos Piacente, tá, que está aqui conosco, sempre disponível para poder fazer uma palavra de abertura, uma devocional. Então, ele vai fazer essas palavras e a devocional agora. Depois, eu me coloco à disposição, alguns alunos aqui podem não me conhecer, eu sou o professor Roberto Gondo Macedo, coordenador de pesquisa do Centro de Comunicação e Letras do nosso CCL. Tá? Então, se você não me conhece agora, certamente, quando chegar o TCC, você vai, ou iniciação científica, vai ter contato comigo, com o professor Patrício e afins, tá bom? Mas o mais importante é vocês entenderem que nós estamos no Colóquio Internacional de Comunicação Brasil-Peru, porque nós temos a presença hoje do professor Helder Cuevas. Eu acho que vocês viram no banner, né, no hall lá do RW, nós temos a presença do professor Helder Cuevas, que, lá eu antecipo, é coordenador do mestrado em Comunicação e Produção de Conteúdo da Universidade de Lima. Ele vai estar aqui na mesa conversando com a gente, falando um assunto que seja correlacionado à publicidade. Nós vamos ter também na mesa, contribuindo, representando a nossa universidade, o professor Marlon Muraro, que já é professor da casa há muitos anos e é particularmente um grande amigo aqui, que também vai conduzir o processo. Eu ficarei na mediação e os colegas também, né? Professor Panontim, professor Patrício, estarão aqui na casa aqui para poder interagir. Vocês vão poder fazer perguntas, a ideia nossa é que cada expositor, tendo o protagonista, o professor Helder, faça a sua exposição em 20 minutos, estimado, 25. O professor Marlon faz as suas considerações e depois abrimos para perguntas de vocês. Tudo bem? Pode ser? Então, reverendo, por favor. Se puder subir, eu agradeço. Meus amigos, que bom estar aqui com vocês. Estou animado com a conversa que já tive com o Dr. Helder. Muito obrigado pela sua presença. Uma figura carismática, muito conhecedora. Como fala bem o português? Fala melhor que alguns de nós. É muito bom tê-lo aqui. É muito linda a sua universidade ali. Muito bom ter você aqui conosco. É sempre bom a gente conhecer novos pensadores. Eu aprecio demais um pensador chamado Viktor Frankl. Demais. Viktor Frankl é uma das mentes mais geniais que eu já conheci. Ele teve uma das histórias mais tristes. Conhecem a história de Viktor Frankl? Judeu levado a um campo nazista. Ficou ali alguns anos. Quando ele saiu de lá, depois de passar por tantos sofrimentos, ele escreveu um dos livros mais lindos que você vai ler na sua vida, que se chama Em Busca de um Sentido. Durante 20 anos, Frankl procurou a esposa dele, aquela mesma, que antes de ser levada ao campo de concentração, teve que abortar o seu filho. Depois de 20 anos, ele descobriu que ela havia sido cruelmente assassinada. Ele esteve aqui no Brasil por 3 vezes. A última em 1987. Foi aqui no Brasil que ele se encontrou com a família da esposa. E foi aqui que ele descobriu que ela estava morta. Viktor Frankl, nos seus escritos, deixou para nós uma mensagem muito importante. Ele diz o seguinte em um dos seus textos: nessa terra só existe 2 espécies de pessoas, e somente 2. A espécie das pessoas direitas e a espécie daquelas que são torpes. Por que eu estou trazendo essa história? Porque nós precisamos nos juntar às pessoas boas, como o Helder e tantas outras. Porque eu tenho que fazer um intercâmbio cultural com pessoas boas. Porque a bondade não conhece fronteiras. Porque o bem não traz bandeiras. Porque a bondade, ela não traz o nome de nenhuma nação. Se tem alguma coisa nesse mundo que ultrapassa os limites de qualquer fronteira, chama-se bondade.
Deixa eu deixar um texto para vocês que diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Por que você está no Mackenzie? Por que você está nesse curso? Você quer experimentar algo especial? Faça o bem. Porque na vida, Frankl estava certo, só tem dois lados. Eu espero que você escolha o da colheita do bem. Que o Senhor abençoe sua vida. Vou pedir agora mais um pouco da sua bondade para fazer uma oração. É a maneira como nós demonstramos carinho. Sinta-se à vontade. Há um respeito profundo por todas as crenças. Mas aqui nós fazemos isso. E você já sabia, desde o dia em que você entrou aqui. Porque assim somos nós. É a nossa identidade. E respeito é muito importante. Se você quiser me acompanhar, sinta-se à vontade. Professor, peço sua licença para também fazer o mesmo. Obrigado, Senhor, porque há sim bondade e nós podemos nos aproximar dela. Obrigado porque esse intercâmbio cultural é também um intercâmbio de pessoas que almejam o bem, porque a educação favorece. Ajuda-nos, ó Deus, a não nos cansarmos de fazer o bem. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos. Uma noite maravilhosa. E que o professor Helder realmente atenda a todas as expectativas. E vai fazê-lo, porque é muito culto. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, professor. E continue fazendo o bem. É isso que une as pessoas de todas as nações, povos, tribos e línguas. Deus abençoe. Obrigado. Muito obrigado, reverendo. Boa noite. Bom, então nós vamos fazer assim. Eu fico na condição de mediador e eu vou chamar depois, né, o professor Helder, professor Marlon. Só ia pedir um favor, gente. Nós tivemos esse colóquio e a ideia, para explicar melhor para vocês, é que durante o curso e o CCL tem desenvolvido uma coisa chamada ACI, e vocês vão ouvir muito falar sobre isso, que chama Ambiente Científico Internacional do CCL. Então nós temos feito parcerias na América Latina, na Europa, agora América do Norte também, com algumas instituições, mas não parceria só que fica na lista, sabe aquela que você tem assim, tipo 100 na lista? Mas não, nós queremos exatamente isso que o reverendo colocou, né? Que nós possamos ter amizade, que nós possamos ter professores que possam, nós somos acolhidos nas outras universidades, levando o nosso conhecimento aqui do Brasil para lá, e também fazemos o mesmo. E se tem uma coisa que nós queremos garantir cada vez mais expertise, é sermos amáveis e saber acolher as pessoas, né? Então a ideia seria que vocês aproveitassem a internacionalização do CCL sobre um ponto de vista estratégico, né? Vivam a universidade, vivam o Mackenzie, mas o Mackenzie ele tem a fronteira também das parcerias, então viva esse contexto geral. E me coloca à disposição, estava conversando com o professor Marlon, eu estou sempre no segundo andar, lá no RW, qualquer um de vocês que tiver quer mais informações sobre o ACI, as universidades que nós estamos fazendo parceria, o que é possível fazer, fico sempre à disposição. Tá? E aí indico as pessoas mais pertinentes dependendo do assunto que você queira. O mais importante é assim, pessoal, interculturalidade, que é o caminho que nós estamos seguindo no CCL, tem que ser algo aplicado naturalmente, assim. Hoje tem o professor Helder, amanhã vai ser a professora Verônica, né? Hoje já tem a professora Verônica também, que está no programa de pós-graduação em letras, e assim vai. E você vai encontrando colegas de outras realidades que convergem nas discussões, e isso melhora o argumento de vocês no mundo altamente competitivo e nas organizações que cada vez mais são globais, né? Tudo bem que tem uma discussão entre globalização e desglobalização, né, professor Patrício, que é o esperto maior nesse sentido. Mas o mais interessante é assim, eu tomo a liberdade, antes de falar da Universidade de Lima, nós temos passado o vídeo institucional da ULIMA, porque a ULIMA, tal como o Mackenzie aqui, fica na capital do país. E ela fica de fácil acesso logístico e é uma universidade que tem um campus que também tenta ser o mais acolhedor possível para o aluno
vivenciar a experiência interna do campus. Então nós estamos fazendo parcerias para graduação, para pós-graduação, tentar mobilidades, algumas formações, e eu acho que isso é muito pertinente. Então eu passo o vídeo, depois eu formo a mesa, e aí os colegas começam a trabalhar, eu fico na mediação. Pode ser? Então vamos lá. Na América Latina, nas viagens que nós temos feito e somos recebidos em algumas das universidades, nós procuramos sempre escolher aquela que tem a maior característica e similitude, né, olhando do ponto de vista hispanohablante, as peculiaridades com a nossa. E nós encontramos na Ulima o lado muito humano do conceito de pesquisa, de interação, e aí é por isso que nós estamos passando, até para que fique claro também de onde vem o professor Helder, que senão fica tudo muito mítico, né? Vem da Ulima, tá? Mas, né? Então é assim, é uma instituição que está de portas abertas, nós estamos fazendo todos os protocolos e esse colóquio é um exemplo disso, tá bom? Então agora eu vou formar a mesa, né? E na condição de mediador, então, eu chamo o nosso convidado em primeiro momento, um agradecimento público ao professor Helder, que também está nesse ritmo desde da manhã, ele está fazendo colóquio de manhã, colóquio de tarde, colóquio de noite, protagonista nos 3 períodos, mas está firme e forte aqui com a gente. Então, por favor, professor Helder, venha aqui conosco aqui na mesa. Se quiser ficar aqui, ó. E agora também o professor, representando, né, a casa, para fazer também as suas considerações e acompanhamento, professor Marlon, professor do nosso curso. Marlon Pop. Marlon Pop. Eu vou tirar só o vídeo aqui. Helder, ¿quieres que já ponha na diapositiva? O que o reverendo colocou, e eu acho que é uma coisa interessante que eu queria passar para vocês, é assim, o Helder, ele está fazendo questão de fazer as suas exposições também em português. Então, é uma forma de interagir. E eu, por exemplo, também, às vezes eu me comunico com ele mais em espanhol, até por uma questão, né, que cria um vínculo de aqueles pequenos erros de comunicação, de habla, de contexto, um se torna livre para poder ajudar o outro. Porque às vezes nós falamos muito e às vezes repetimos algo que de repente gramaticalmente se ajuste. E todos nós sabemos que ele não tem
Eu não sou hispanohablante de cultura e nativo, como o Helder não é em português. Mas o mais importante da interculturalidade é isso. São as tentativas, as formas de conexão e comunicação. Tá bom? Então agora eu vou para a mesa, que daí eu já sigo aqui. Ó. Como uma orientação, eu vou, né, passar para o professor Helder, daí ele tem uma média de 20 minutos para fazer a exposição. Eu falei que nós íamos ter alunos de publicidade na casa à noite, então ele está trazendo alguns cases, um pouco, das características e peculiaridades peruanas, mas sobre o ponto de vista cultural, que é importante no aspecto da interculturalidade, mas também algumas curiosidades, né, dentro de estratégias mercadológicas. E aí depois nós podemos, né, eu acho que talvez o Marlon coloque contrapontos nacionais e depois abrimos para as perguntas que vocês queiram fazer. Tá bom? Professor Helder, suas palavras agora. Obrigado. Boa noite. Tá ligado lá? Tá ligado? Oi. Boa noite, gente. Agradeço pelo convite ao professor Gondo, professor Marlon, a todos vocês, a todos os professores que também eu sei que estão aqui, e a todos vocês por estar aqui. Eu vou tentar falar em português. Os colegas são muito, como se diz? Nossa, eu esqueci em espanhol. Acolhedores, em espanhol também já esqueci. Nossa. Se eu faço qualquer erro, por favor, você me diz, porque eu não quero falar como Tarzan, tá? Então, obrigado a todos vocês. Eu trouxe para hoje um caso que é importante no sentido da interculturalidade. É um caso que aconteceu em Peru. É de um refrigerante, ok? É um refrigerante, mas temos que falar um pouco da história, como isso chega até mudar a um refrigerante. Então, o nome da palestra que eu trago para vocês, né? Trago para vocês é La Moradita. La Moradita é o color que eu acho que é roxo, né? Roxo? Purple. Roxo, né? Purple. Isso. Então, esse é o nome que sobre o apelido seria desse refrigerante. Então, eu falava para vocês que é um caso de estudo. É um caso de estudo que não é de um sucesso. Por contrário, é um caso de uma coisa que os publicistas acharam que ia ir, né? Ia ir muito bom, mas não foi assim. Então, eu quero falar disso com vocês porque eu acho que o problema deste caso foi precisamente jogar no lixo a ideia da interculturalidade. Então, para começar, eu quero lembrar um conceito importante. Eu acho que muitos de vocês já conhecem, que é o livro de Mary Douglas, que é Purity and Danger. Nesse livro, Mary Douglas, que é uma socióloga, antropóloga inglesa, se diz, né? Inglesa, ela fala da ideia de que ela é interessada no significado social da sujeira se diz, não? Sujeira, tá? De sujeira. Para ela, nada é objetivamente sujo. O sujo é matéria fora de lugar. Por exemplo, agora nós temos esta garrafa aqui. Esta garrafa, como tem conteúdo, tem água, evidentemente nós não falamos que seja lixo. Nós entendemos que é uma garrafa de água. Mas, se essa garrafa já não tem mais água, evidentemente as pessoas acharão que isso não deve estar aí. Isso deve estar no
no lixo, se diz? No lixo. Então, para Mary Douglas, a ideia de sujo não é uma coisa que todas as pessoas acham universalmente. Para ela, as coisas que estão localizadas em um lugar inadequado são aquelas que podem ter a ideia do sujo ou de sujeira. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para todos. Que coisas pertencem e em que lugares são denominados como puros? A ideia da pureza é também a ideia de as coisas que não são sujas. São coisas que são limpas, se diz, não? Limpas. Então, essa ideia é importante porque eu não vou falar sobre as coisas que são sujas ou coisas que são fora de lugar. Mas eu quero que vocês fiquem com a ideia de como é a construção da pertenência dos espaços. Porque essa ideia de Mary Douglas não é somente, ou não se utiliza somente para falar de sujeira ou de lixo, é para falar também da construção social. Se, por exemplo, vocês lembram a ideia os discursos alemãos da Segunda Guerra Mundial, evidentemente falavam que os judeus não eram pessoas que pertenciam a esse lugar. Então, o conceito de Mary Douglas também pode funcionar aqui, porque estamos falando que os judeus eram pessoas que não estavam em um lugar específico. Então, eles teriam que ir fora da sociedade alemã. Então, eu quero que vocês conservem a ideia. Conservem essa ideia, porque agora eu vou falar del caso peruano. Então, agora eu vou falar para vocês de Inca Kola. Inca Kola, vocês já foram a Peru? Ainda não? Tem que ir. É bacana lá. Mas tem na Disney. Temos Disney. Tem lá uma Inca Kola que a gente pode beber lá no Vargas. Temos. Então, Inca Kola, que é? Inca Kola é um refrigerante. Um refrigerante que tem uma qualidade. Inca Kola é o refrigerante mais vendido. Inclusive, tem mais venda que Coca-Cola. Então, por muitos anos, Inca Kola foi e ainda é, um refrigerante que está na cima do mercado, se diz. Na cima do mercado. A Inca Kola também é como eu falava para vocês, um refrigerante que tem uma identificação com o país. Tem uma identificação como que é a bebida oficial do Peru. Tanto assim que eles têm seu slogan, se diz, eu acho que é assim, o slogan é la bebida de sabor nacional. Eu acho que dá para entender isso em português. Mas isso é muito importante, porque quando nós falamos da ideia de um refrigerante, a vinculação imediata com o país é Inca Kola. Então, isso é muito importante, porque não é somente um slogan, como se diz, falar assim, burburinho, não somente isso. Se vocês conhecem algum peruano, se já foram em Peru, é muito provável que eles perguntem a vocês se já experimentaram ceviche. Depois de perguntar para vocês se já experimentaram ceviche, depois eles vão perguntar, e gostou Inca Kola? Porque Inca Kola está metida no sentido da identidade. Como é a ceviche, eu acho que vocês conhecem ceviche, também é a Inca Kola. Mas, o que aconteceu em Peru? Inca Kola não era uma empresa, era uma empresa que de um grupo que se chamava Donofrio. Mas como a Coca-Cola não podia ganhar as vendas com eles, então Coca-Cola Company comprou Inca Kola. Então, mas comprou Inca Kola com uma vontade, se diz, uma necessidade, uma vontade. A transição de competir para conviver com Coca-Cola. Porque a ideia era, evidentemente, jogar no lixo a publicidade de Coca-Cola, da publicidade de Inca Kola,
sacar, se diz? Retirar, obrigado. Retirar dos espaços onde habitualmente tinha muita exposição Inca Kola e trocá-lo com, evidentemente, Coca-Cola. A ideia era, então, a cor vermelha deslocou o amarelo das localizações. Por que a cor vermelha? Evidentemente, por Coca-Cola. E amarelo, que vocês podem ver que a Inca Kola é amarelo. Então, essa foi a ideia de Coca-Cola. Depois disso, ainda, sem publicidade, sem os espaços onde habitualmente ficava Inca Kola, ainda assim, o porcentagem de Inca Kola era mais alto. Então, evidentemente, Coca-Cola pensou, não sei se se diz o mesmo em português, se não puedes com eles, únete. Como se diz? Se não tem como ficar contra um, não sei. Contra um sai. Tá. Então, como eu falava para vocês, Inca Kola não é somente um refrescante. Como todos vocês são publicistas, vocês entendem a ideia de um love mark. Coca-Cola é um love mark enraizada não somente da identidade peruana, é enraizada no paladar peruano. Então, para nós peruanos, quando falamos em Coca-Cola, também pensamos em comidas específicas. Um frango allo spiedo italiano. Eu acho que vocês têm televisão de cachorro? Sim. Pollo à la brasa é assim. Frango assado, isso. Televisão de cachorro. As coisas que meus amigos me ensinam. Então, por isso eu falava para vocês, tem uma presença predominante nos principais subsistemas, porque evidentemente os restaurantes que eu falava para vocês, que se chamam pollerias, franguerias, ou chifas, que é a comida peruana chinesa, a mistura deles, são os subsistemas onde a ideia da comida peruana, ou a comida de, perdão, a ideia de Inca Kola é junto a esses, porque importante dizer, tanto os chifas como as pollerias são os restaurantes que mais temos no Peru. Então, o que aconteceu? Coca-Cola intentou, como eu falava para vocês, Coca-Cola intentou trocar isso. Vocês podem ver lá que temos lá um prato que se chama rocoto relleno, que é uma pimenta recheia, se diz, não? Rechada de queijo, carne e outras coisas mais que eu não lembro, mas é muito gostoso. Então, vocês podem ver lá como Coca-Cola tem a vontade de a ideia de trocar o sentido de Coca-Cola que se mistura com a comida peruana, evidentemente para desplazar a Inca Kola. Como eu falava para vocês, Coca-Cola entra e domina os espaços visuais dos principais supermercados. Enquanto isso, sendo deslocada pela Coca-Cola, foi aberto espaço no mercado para uma bebida, a chicha morada. Por quê? Porque depois que, evidentemente, de um dia praticamente para outro, Inca Kola foi retirado dos supermercados, então as pessoas perguntavam, tem Inca Kola nos chifas ou nas pollerias? Eles diziam, não temos. Então as pessoas diziam, não, se não tem, não dá para pegar Coca-Cola com pollo ou com chifa. Então as pessoas começaram a dizer, tem outra coisa. Essa outra coisa é uma bebida feita de maneira artesanal ou caseira nos restaurantes, que se chama chicha morada. E aqui empieza a ideia que eu quero falar para vocês. Então, aparece, como eu falava para vocês, foi aberto um espaço no mercado para chicha morada. Chicha morada é limonada. Eu acho que limonada conhecem todos, né? Espremuta de limão. Espremuta não se diz, espremuta italiano. Suco de limão. Obrigado, suco de limão. Minha cabeça é assim, fala uma coisa, depois outra, é terrível. Então, aparece esse espaço, foi aberto, como eu falava para vocês. Chicha morada, como eu falava, é uma limonada, não é uma limonada, eu escrevi mal. Não é de verbo ser, é uma limonada, não.
chicha e limonada, tá? Não é uma limonada. Chicha chicha morada e limonada são feitas em restaurantes artesanalmente. Eram os dois produtos que aproveitavam desse deslocamento. Mas também, nesse momento, nós tínhamos uma campanha, se diz, não? Uma campanha do Estado para procurar alimentos, evidentemente bebidas mais saudáveis. Então, o que aconteceu? A chicha morada apareceu no sentido de muitos restaurantes. Então, tivemos em Lima um movimento tendencial na qual Coca-Cola, evidentemente não mesmo a Inca-Cola, adquirida pela Coca-Cola Company, que eu falei, não podia fazer nada. Como já não tinhas a oportunidade de tomar, de beber Inca-Cola com os chifas e as pollerias, então as pessoas começaram a mudar os gustos. Já não mais Inca-Cola ou Coca-Cola, sino tomar mais chicha. Que é chicha? Chicha é como podem vocês ver lá, é uma bebida. É uma bebida que é feita com milho se diz, milho roxo, limão, canela, abacaxi, cravo, eu acho que uma coisa mais que nós já... Mais uma coisa mais. É uma bebida que se esquenta, não se diz esquentar, boil, como se diz? Esquenta... Que se, não, que tem que hervir. Ferver. É isso. Tem que ferver por muito tempo e fica assim. Uma bebida roxa de um sabor muito gostoso. Mas isso é uma questão que acontece muito nas casas também dos peruanos. Porque é uma coisa feita quando fez calor, quando fez quente, ou não temos um momento específico para pegar isso. É principalmente uma bebida que sempre temos na casa. Então, como eu falava para vocês, apesar de ter contratos de exclusividade nos restaurantes, eles apenas vão para a categoria da marca. Por isso, a chicha e a limonada começaram a avançar no consumo. E também os restaurantes encontravam 7 vezes mais rentabilidade vendendo isso. Por quê? Porque eles faziam, né? Faziam isso nos restaurantes. Produziam. Obrigado. Então, diante disso, as áreas de marketing começaram a fazer uma pesquisa sobre este fenômeno. Porque, evidentemente, se os restaurantes começaram a ter muitas mais vendas, o grupo de marketing começou a fazer uma pesquisa. Então, eles, as áreas de marketing, acharam uma proposta. Qual é essa proposta? A proposta é, evidentemente, lançar uma chicha natural, entre aspas. É uma chicha. A primeira ideia deles foi lançar uma chicha morada a granel para os restaurantes. Em polvo se diz, não? Em powder. Pó. Beleza. Obrigado. Em pó. Mas isso não aconteceu. Depois eles pensaram pegar uma marca que é Frugos. Eu acho que vocês têm Frugos, mas não com o nome, que é um suco em uma caixinha. Não sei, mas é... Não, esse não. Mas uma caixa, assim, que tem de pêssego, de... Eu acho que sim, mas eu já vi, né, mas não lembro o nome, mas é um muito reconhecido. Se é de Coca-Cola, então, de Coca-Cola Company, então é isso. Então, essas foram as duas ideias. Primeiro, lançar uma chicha a granel, como eu falava para vocês, e depois tomar essa marca, essa brand de Frugos, porque eles fazem sucos. Então, a primeira ideia foi vender chicha como uma forma de suco. Agora, mas, se fizessem isso, competiriam com os produtos que têm exclusividade, reduzindo o nível de rentabilidade.
Por quê? Porque vocês conhecem bem isso, nos restaurantes, quando tem uma exclusividade, tem que compartilhar essa exclusividade, não vender um produto de outro, somente ter uma coisa. Então, mas essas ideias não aconteceram até que uma pessoa diz dar gás à proposta de Chicha Morada e que ela conquiste o mercado. Não ficar no sentido de um suco, sino trocar, cambiar, para que a Chicha Morada troque em um refrigerante. Isso já é a coisa importante. Por quê? Porque a chicha para nós, como eu falava para vocês, a chicha para nós é uma bebida que não tem gás, que é com um sabor muito particular de cada casa dos peruanos, porque a receita, se diz, né? A receita de minha mãe é diferente da minha avó, da avó de meu amigo, então a chicha tem diferentes sabores. Então, com isso, nós temos a seguinte questão. Acontece uma questão. A área de marketing acha a ideia de construir a Chicha Cola. Evidentemente, pegando a ideia de Inca Cola, a Chicha Cola. Então, de uma bebida natural, passa ou muda para um refrigerante de chicha. Eles utilizam como aval agora da Inca Cola para não construir uma marca de zero. Utilizam a ideia de bebida de sabor nacional. Eles acharam que, como Inca Cola tem esse conceito já instaurado nos peruanos, então eles podiam tranquilamente mudar a ideia de ou vender junto com Inca Cola a ideia de la chicha, que também é uma bebida de sabor nacional. E por que acontece isso? Porque eles precisavam, evidentemente, de volume de ventas a uma Chicha Cola que era uma ideia. Por isso eu falo para vocês de Chicha Cola a moradita muda, para reforçar a ideia do sabor nacional. Porém, o sabor muda, e muda muito. Porque já não é o sabor do cravo, de canela, do sabor de limão, de abacaxi. Agora tem um sabor a caramelo, a chiclete e muito mais açucarado. Então, isso, com as ideias que eles tinham, eles, como se diz, apresuraram. Aperfeiçoar. Fazer um processo. Seguiram o processo de aperfeiçoamento. Não. Apresuraram. Precificaram o lançamento disso. Por quê? Porque, evidentemente, estavam perdendo pontos no mercado. E eles não fizeram as provas habitualmente que os refrigerantes, os produtos fazem aceleraram o processo. Então, eles jogaram no lixo os processos de teste. Vocês conhecem tudo o processo. Então, eles não fizeram isso. Eles preferiram lançar o spot publicitário, que eu vou mostrar para vocês. Em Brasil, Elder, é como falamos que colocar os pés pelas mãos. Isso. Porque anteciparam as coisas em todos os estúdios. Isso. Então, temos isto. Hola. Salimos en busca de la creatividad de los peruanos. Una idea para el Inca Cola. Algo bien peruano será. ¿Quieren una bebida con sabor a chicha morada? Yo prefiero combinar con la amarillita más. Yo sí le entro a la chicha morada. Refrescante. ¿Y con gas? Vaya, con gas. Los peruanos lo pensaron. Inca Cola lo hizo. Te presentamos la moradita de Inca Cola. Una nueva bebida sabor a chicha morada. Riquísima y refrescante. Prueba ya la moradita de Inca Cola, porque con creatividad todo es posible. ¿Cuándo sale, ah? ¿Qué? E isso é importante porque assim como essa pessoa lá, também aconteceu assim. De um dia para outro, nós tínhamos em todos os lugares, todos os supermercados, assim,
uma geladeira cheia de de moradita. O que aconteceu? O problema foi que as pessoas, habitualmente, tinham a ideia de que a chicha morada é uma bebida que não tem relação com chiclete, não tem relação com caramelo. Então, o sabor já era esquisito. E, além disso, a ideia de gás. Como uma chicha pode ter? Uma coisa importante. Essa... nossa... Acho que eu vou ficar aqui. Como vocês podem ver lá, é uma bebida que tem abacaxi, que tem fruta. Então, quando em Peru faz muito quente, calor, né? Então, quando a chicha já está ruim, se diz? Quando já é roviné. Je parle français aussi. Que já não... Não, que está descompuesta, que se empieza a descomponer, malograda, avaria. Estragado. Começa a ter burbujas. Isso. Então, a ideia foi poner gás e os peruanos, quando lembram isso, evidentemente já tem um sabor como que já está estragada. Então, lembremos a Mary Douglas. Por quê? Para Mary Douglas, como eu falei para vocês, o mundo é compreendido quando é dividido em categorias binárias. Coisas que pertencem a um lugar e coisas que não. Nós criamos categorias sobre coisas. A ideia de pureza é matéria colocada no lugar adequado. Isso é muito importante porque é importante dizer, quanto tempo ficou a moradita? Somente 2 meses. Somente 2 meses no mercado. Imaginem, geladeiras cheias, produtos, supermercados, como se fala, negócios pequenos, não, lojas pequenas, como os OXXO, como os convenience stores, isso. Cheio, 2 meses somente. Por quê? Porque quando os peruanos tomavam isso, diziam, isso não é chicha. Pode você trocar o nome, pode dizer que é uma coisa esquisita, mas isso não é chicha. 2 meses somente. Mas eu queria trazer este caso específico, porque a ideia de Mary Douglas é muito importante no sentido para aprender da publicidade, que não é somente um conceito de love marks, de KPIs, coisas assim, que é um conceito muito simples, que é principalmente onde nós metemos a matéria adequada ao lugar. Pensemos, quando se fizeram os focus group depois deste caso que não ficou bom, as ideias eram que a chicha não podia ser uma coisa gasificada, que não podia ser um refrigerante, que a chicha era somente uma bebida do sabor da casa. Isso é importante porque não é verdadeiramente que seja um problema da bebida, é um problema principalmente de não entender a costumes, não entender, jogar no lixo a tradição, a cultura. E isso, então, acontece que as pessoas acham que a chicha está fora do lugar. Então, como eu falava para você, se essa garrafa está aí com conteúdo, tá bom, sigue sendo uma garrafa de água. Mas se essa garrafa já não tem mais água, é evidentemente lixo. Quando os peruanos acharam que a moradita que eu falei para vocês, a chicha morada, acharam ruim, é porque, principalmente, a ideia da materialidade da bebida estava fora do espaço.
Então, mas a ideia que eu quero compartilhar com vocês não é somente que o problema, os erros que eles fizeram. Eu acho também importante a ideia que também traga Mary Douglas, que é a ideia do perigoso. O perigoso é quando as coisas ultrapassam as fronteiras. Mas isso é importante porque, se, nesse caso, Inca Kola, pudo pensar no sentido de uma homenagem à Chicha Morada, uma coisa diversa, uma reconstrução, uma reinterpretação, pudo achar bom ter um espaço no mercado. Porque a ideia é principalmente como ubicar dentro da tradição, dentro dos espaços de consumo, uma ideia que já está enraizada. Importante também dizer, a comida não é somente uma coisa de alimentos e de nutrientes. A comida é uma linguagem. Uma linguagem são signos. Nós, quando comemos uma feijoada, quando comemos um frango caipira, que eu comi hoje, por isso eu lembro muito bem. Ou quando se vai a um samba a beber sempre cerveja. Eu fui sábado. Achei muito legal. Conheci um cara que me falou, é aí peruano? Depois de 2 cervejas, ele me falou, é aí primo? Depois de 3 cervejas, é aí irmão? E já não vou falar mais o que aconteceu. Então, como eu falava para vocês, a ideia é principalmente que a comida, as bebidas, não são somente coisas assim que se pegam. São linguagens, são signos. E tem relação com uma forma de construir a identidade. De construir uma identidade que é, evidentemente, uma pertença dos espaços. A ubicação dos espaços. A ideia, a ideia final que eu quero compartilhar com vocês é importante entender que a ubicação, localizar as coisas, não é somente deixar uma aqui ou outra lá, é entender a disposição e a construção. Como as pessoas então acham que uma coisa pertence ou não pertence. É perigoso, é complexo, mas nós temos que fazer isso. Obrigado pela sua atenção. Obrigado, Helder, pela apresentação. O professor Helder, só para vocês saberem, e eu acho que isso é muito legal, ele está aqui, ele veio para cá porque no calendário acadêmico em Lima, né, no Peru em si, o mês de março ainda não tem aulas efetivas, né? Então, começa em abril, e ele está aqui por 3 semanas. E vai ficar a última semana também na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Mas, nessas 3 semanas, o professor Helder adequou conteúdos de exposição para pós-graduação, mestrado e doutorado em letras, para o mestrado em comunicação intercultural nas organizações, aula compartilhada em publicidade, jornalismo, né, letras, e eu pedi, até conversei com ele, falei, olha, para público de PP à noite, seria legal um case, né, que não necessariamente, porque a Inca Kola é o exitoso, eu acho que passou, né, depois o Marlon vai falar aqui, o que passou na nossa cabeça de marcas, que aí nós avisamos também o Helder, né, Guaraná, Jesus Cola, Guaraná Jesus, enfim. Mas é muito legal um case de um erro, que é um erro de Coca-Cola Company, não é uma empresa do zero. E o quanto é importante as encuestas, né, as pesquisas, as investigações em cima disso. Então, muito obrigado, Helder. Eu vou passar a palavra para o professor Marlon para ele fazer exatamente o contraponto que está passando no imaginário nosso aqui do Brasil, que dá para fazer essa analogia. Posso ler isso aqui? Bom, Helder, eu fui viajando conforme você foi passando esse case, e só reforçando, na publicidade, a gente costuma ter em sala de aula muitos cases do que deu certo. Pô, professor, por que vocês não mostram o que dá errado? Porque as empresas têm vergonha de contar isso. Então, você dificilmente vai achar um livro com os 20 maiores erros de marketing que as empresas já cometeram. Ninguém quer assinar um livro desse.
Então é muito bom um case desse como exemplo para a gente. E aí, conforme você foi falando, essa estratégia da Coca-Cola, de já que eu não posso com eles, eu compro, foi feita aqui no norte do país. A gente tem um Guaraná chamado Guaraná Jesus, com uma coloração rosa. É muito ruim. É muito ruim, mas faz um sucesso absurdo. Faz um sucesso absurdo, principalmente em festa de criança, talvez pela cor. E a Coca-Cola comprou o Guaraná Jesus e manteve nas prateleiras. Então, ela teve esse cuidado. E uma outra coisa que nós tentamos aqui no Brasil e não conseguimos, e que Inca Kola conseguiu no Peru, pela sua fala, é ter uma bebida com essa cara nacional. A gente tem o Guaraná Antártica, que tentou durante décadas ser o refrigerante do brasileiro, ser a bebida nacional. Mas, por algum motivo, que eu não investiguei, eles não conseguiram isto, como o Inca Kola conseguiu lá. Tá? Bom, e aí, vendo a tua fala, eu lembrei de um case real, finalzinho dos anos 90, estou trabalhando numa agência, e aí a gente recebe um cliente que quer lançar no mercado brasileiro café pronto, em lata, para beber gelado. É algo que, por exemplo, na Grécia se consome muito, café gelado. Em alguns países asiáticos se consome muito, você compra lá a latinha de café gelado e toma. Mas no final dos anos 90, essa empresa queria lançar aqui. Tem sentido, porque é muito quente como na Grécia. Exatamente. Só que essa empresa não levou em consideração as questões culturais. O brasileiro gosta do café quente, feito na hora, mas muito quente. Se você não queimar a língua, você fala assim, esse café já tem uma horinha, né? A gente tem o hábito do café muito quente. E aí, o que é interessante notar, e eu às vezes converso com os alunos, é que propaganda boa não salva produto ruim. Propaganda bem feita, ou as técnicas da publicidade, não vão salvar um produto que o consumidor não quer. Então não adianta um caminhão de dinheiro, PDV, trazer influenciador digital para vender um produto que culturalmente não vai se adaptar ao nosso país. Então, acho que esse é o maior aprendizado que a gente pode ter dessa sua fala, desse seu case. E, enfim, acho que foi um exemplo muito legal para todo mundo aqui, de que não adianta a gente tentar mudar comportamento. Ou a gente antes pesquisa, ou a gente tem mais paciência. Os comportamentos podem ser modificados, mas eles vão levar um tempo e muito investimento financeiro para que isso aconteça, né? Acho que era isso, só para complementar a sua fala. E agora, Gondo, não sei, a gente pode abrir aí, né? Nós estamos assim, tem 15 minutos. Na verdade, professor Helder, e aí eu ia combinar com vocês, se porventura vocês tiverem alguma dúvida, depois, porque o professor Helder vai ficar até dia 22, né? Então ele está praticamente trabalhando conosco lá no RW, no segundo andar. Né? Ele vem, está trabalhando lá. Daqui a pouco tem aluno pedindo para... Já tá atendendo aluno lá sobre as coisas. Exatamente. Mas ele está no segundo andar lá, no RW, na coordenação. Mas se vocês quiserem, me procura lá no segundo andar. Quiser tirar alguma dúvida, tanto da Ulima, do professor Helder. O legal que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, o professor Helder sabe disso. Nós estamos cada vez mais, nós do CCL, quando fala da publicidade, estamos alocados entre os três melhores cursos de publicidade do Brasil, tá? Sempre 3 e 5 melhores do Brasil, dentre 4.000 cursos. Então nós temos uma responsabilidade. Nós sabemos, temos amigos, com todo respeito, de concorrência de mercado, a SPM ela se foca em consumo, como mindshare, né? Quer dizer, os caras mexem com isso. E nós estamos cada vez mais consolidando em comunicação intercultural. O papel do CCL, dentro de uma proposta de planejamento estratégico para os próximos anos, é sermos referência nacional e internacional em comunicação intercultural. Tudo que fala em interações, aspectos e convergências culturais, sob o ponto de vista mercadológico, jornalístico, nós vamos fazer.
Então isso é muito legal, né? Porque você consegue enxergar assim, cara, os caras erram em algumas coisas. Dou um exemplo, só para finalizar, uma coisa interessante. O Helder estava comigo numa aula compartilhada de marketing governamental política eleitoral, ok? Olha como é interessante, quando fala da Lava Jato, por exemplo. A Lava Jato também afetou a política do Peru nos últimos anos. A Lava Jato afetou por causa da Odebrecht, que também foi indiciada por ter feito cooptação com os presidentes. A percepção que tem do povo peruano sob o ponto de vista da Lava Jato, segundo o que o Helder coloca, e tem sentido, é assim, pô, ainda bem que teve isso, porque eles abriram para nós uma oportunidade para investigar os presidentes. A ponto de um dos presidentes, no momento que ia ser preso, ele pede para ir lá no escritório pegar alguma coisa e ele dá um tiro na cabeça. E nós estamos falando isso em 1930 e pouco, quando você pensa lá em Getúlio Vargas, tiro no peito. A gente está falando de 2020. E é algo interessante, porque esse desdobramento da desconstrução da Lava Jato não é imageticamente o que se coloca lá. E porque não tem interesse mesmo. A desconstrução aqui tem a ver com a eleição, do Moura aqui, acolá. Olha como é interessante. Às vezes nós temos as mesmas características, peculiaridades, aspectos gastronômicos, de entretenimento, e é muito legal. E eu falo isso para o Helder, porque a gente conversa bastante todo esse tempo. Nós fomos muito bem recebidos no ano passado também, temos esse elo de amizade, que eu falo muito assim, é muito importante vocês entenderem que é muito melhor, em vez de ser turista, ser viajeiro, sabe? Aquele que está vivendo as coisas, entende, pergunta por que é isso, por que é aquilo. Isso é bom para você, para a vida, para você como profissional. O Marlon, como profissional, a gente sabe disso também, pela amizade que tem. Né? Os professores aqui viajam bastante. A gente tem que olhar, sentir, perceber. Isso faz toda uma diferença. Por isso, a justificativa dos eventos internacionais, ele é muito mais do que trazer um colega de fora, ou você ir para lá. É promover a percepção de forma natural, porque não dá para ser uma das melhores universidades do Brasil e um dos melhores cursos do Brasil, simplesmente você ficando no café com leite, só no mais do mesmo. Nós temos que ter um diferencial, e o nosso é essa percepção. Tá? Então esse é um ponto importante. Nesses 10 minutos finais, 12 minutos finais, até o nosso compromisso de encerrar, eu não sei se cabe, alguém quer fazer alguma pergunta específica sobre a comunicação peruana, alguma coisa, algum aluno quer fazer alguma pergunta? Beleza, eu vou fazer uma ordem então aqui de 2, 3. Então, Panontim, mais alguém? Levanta a mão. Ela, seu nome é? A Júlia depois. Mais alguém? Mais um? Ninguém? Então vamos fazer assim, deixa então o Panontim fazer o questionamento, depois a Júlia, e você é o? Acho que tem lá também. Pedro? É o Pedro e? Mais alguém? Então tá, então fecha nessa triangulação, Panontim, Júlia, Pedro, o Helder faz um compilado, e aí nós fazemos o encerramento, se alguém quiser ficar mais um pouquinho perguntando para ele aqui, diretamente, fique à vontade. Quer o microfone, Panontim? Acho que não precisa, né? Então vamos lá. Professor, em primeiro lugar, meus parabéns, muito obrigado. Obrigado a você. Transmitir esse caso, como o próprio professor Marlon falou, né? Um contra-exemplo, muito bacana. Achei interessantíssimo. Eu só quero ver na minha compreensão, tirar uma primeira dúvida rápida para depois emendar minha pergunta, mas eu digo muito rápido aqui pela questão da escassez de tempo. A minha compreensão está correta de que a Coca-Cola, que também faz muito esse procedimento aqui, né, que é voraz, de entrar em mercados e assumir marcas, ela realmente tirou, quando comprou, ela tirou totalmente a Inca-Cola do mercado. Essa foi a ocorrência. Ela viu que não podia competir, então, um praxe da Coca-Cola, ela vai, assume e depois, aos pouquinhos, retira o produto. Foi isso mesmo que eu compreendi? Sim, mas não, evidentemente, Coca-Cola trocou os espaços onde tinha Inca-Cola. Isso. Evidentemente, ainda continuaram vendendo Inca-Cola, mas nos espaços chaves, eu acho que se diz assim, os espaços chaves específicos já não tinha. Então, era uma costume, não sei, por exemplo, na cafeteria tem café, então agora não tem café, tem suco de mamão. Então, de um dia para outro, você procura café e diz, não temos suco de mamão. Quase que uma retirada, vamos dizer Quase. assim. Uma distribuição mudou totalmente, né? Mas nos espaços, como eu falava, específicos, muito habituais. Evidentemente, você podia procurar no supermercado, nas convenience, eu acho que você...
podia, mas nos espaços específicos que tinham relação com o paladar, essa foi a sua estratégia. Isso. Aí então eu emendo a minha pergunta. Até porque os alunos que estão aqui comigo numa disciplina de gestão de marcas desse semestre sabem que a gente começou a entrar no conceito de love marks, né? Citando o autor Kevin Roberts, que cunhou esse termo. Eu queria saber se por essa relação social com o produto dentro da cultura do país, não houve assim, um protesto mais inclusivo com relação a essa retirada do produto do alcance do consumidor. Isso é um produto que, pelo que você falou, está muito associado, muito mais do que ao consumo, mas uma questão cultural, tradicional. Só para entender um pouquinho melhor como é que foi isso, e se isso de alguma maneira resvalou na Coca-Cola de uma maneira negativa. Sim. Mas não aconteceu uma protesta, mas, por contrário, pensaram que Inca Kola tinha problemas com a sua produção. Então, a ideia foi que tem escassez de Inca Kola. Então, os preços subiram um pouco, e também as pessoas achavam esquisito porque já não tem mais. E os restaurantes falavam porque agora temos contrato com Coca-Cola. Então, foi, como falava para você, foi nos espaços específicos de paladar, chifas, pollerias, mas evidentemente você podia procurar sempre. Mas isso foi esquisito para nós. Por isso es que no Chive, eso Chive tuvo un problema, Chive. No houve um protesto assim. Não, mas bem entenderam como que Inca Kola já não queria, que Inca Kola já não tinha o poder para ficar nos restaurantes importantes. Isso. Júlia quer fazer a pergunta? Tá. Inca Kola ainda é o refrescante com mais vendida, se diz? Líder de vendas. Ainda. O porcentagem é maior. Eu não lembro bem agora, mas é quase 10% mais Inca Kola. Como eu falo para você, é ainda muito mais forte. Inca Kola sempre foi vendida. Além das estratégias, sempre foi vendida. Mas a Moradita que eu falava para vocês, essa se foi retirada do mercado. Agora já não se encontra mais. Porque, evidentemente, nenhum comprava e também porque começou muitas piadas, eu acho que piadas nas redes sociais. Não hate speech, piadas, que isso era água suja. Além dos memes, muitos comentários no Twitter, isso tivemos. Muita, como se diz, circulação de mensagens, mas no sentido de piada, não reverberou, sim, isso, mas não no sentido de nervoso, sino como um sentido mais de piada que Inca Kola agora está fazendo uma piada, que está fazendo bobagem, uma coisa assim, for a recepção dos peruanos. Isso. Obrigado a você. Finalizando. Que dá
Principalmente porque o espaço de mercado de essa, como se diz, intensa estratégia de ter Coca-Cola, e não ter Coca-Cola, abaixou, se diz, né? Abaixou o consumo de refrigerantes, desculpa, de refrigerantes. Então, as pessoas mudaram para a chicha, mas uma chicha que era feita nos restaurantes. Então, evidentemente, o mercado baixou e eles disseram, mas por quê? Nós temos que fazer uma coisa como a chicha. E por que eles fizeram isso? Porque eles acharam que tinha todas nós falamos em espanhol, cartas, tinham todas as cartas, que é uma expressão para dizer que hipoteticamente era uma boa ideia ter relação com a identidade nacional, que é um tempo especificamente de verão, então era muito quente, também que precisavam incremento em suas ventas, como se diz, melhorar a curva, recuperar a curva de descenso. E também, como eu falei para você, foi uma precipitação, se diz, não? Aceleração dos processos. Evidentemente, isso ficou como as coisas que agora temos. Depois, porque eu participei nos estudos de por que isso não deu certo, se diz. Não deu certo, não? Não deu certo. Ali nós encontramos isso que eu falei, as burbujas, o sabor que já era outra coisa. Também porque o consumidor peruano é muito fechado com os sabores tradicionais, muito fechado. Então, se vocês, por exemplo, nós temos uma expressão de comida fusão e também comida confusão, ou seja, como confundido. Por quê? Porque temos muitos cambios, muitas mudanças dos pratos. E os peruanos são muito fechados com a sua comida. Então, mais que além da comida, é dos sabores. Então, e também porque, como falei para vocês, a chicha era uma coisa feita na casa. Então, se eu ia à sua casa, em sua casa tinha um sabor de chicha diverso. Porque possivelmente sua mãe gosta mais da canela ou do cravo ou de mais abacaxi. Então é um sabor da vida cotidiana e que não tinha relação com a industrialização de um refrigerante. O mais interessante é que acá em Brasil poderia ser interpretado como uma falsa percepção das coisas. Uma percepção que chicha poderia ser muito rico, estar em las gôndolas, los espaços, pero se eu produzo como gaseosa, yo haré de este modo. Y que se pasa es que olvidaron o no identificaron la tradición, la parte distinta de los flavors, né? Sabores. É bem interessante essa parte. Olha, eu acho que assim, deu 9 horas. Eu não sei se seu nome, bem rapidinho, acho que, cara, só para fechar, pergunta aí. Eu acho que sim, mas o investimento que eles tiveram com essa de por que não deu certo, eu acho que foi mais longe, a verdade foi muito mais longe e muito mais profundo, se diz, porque eles não entendiam por quê. Porque todas as ideias de marketing, assim, os insights que eles tinham, dava certo. Diziam, é muito legal, muito bacana, agora é muito mais... eles tinham a ideia de que passar da chicha a um refrigerante era como uma espécie de update, como um update de um sabor peruano. Também porque isso foi feito no meio da efervescência da comida peruana. Então, eu acho que foi mais uns insights que respondiam mais às vontades, as necessidades, desejos, mas não verdadeiramente de uma correta pesquisa no mercado.
miopia. Miopia de marca? Sim, eu acho que sim. Aí, o que ocorre também é que, assim, nós estamos falando de empresas que também, de certo modo, elas se equivocam, erram. Muitos desses produtos, eu acho que o grande equívoco também é que, assim, eles entram até como Special Edition. Poderia entrar como uma edição especial, solamente para fazer mesmo que uma percepção, como já aconteceu no Brasil várias vezes. Coca-Cola coloca isso, a Fanta vem com isso. A Fanta ela é um produto da Coca-Cola Company que tem mais de 280 patentes diferentes. A Fanta é feita para ser flexível em cada país. É por isso que aqui a Fanta tem Guaraná, que é a característica para poder brigar, inclusive, com Guaraná Antártica, né? E a Fanta sempre faz, né? Ela vai jogando lá um período. Aqui, o que é perceptível é que o impacto da saída da Inca Kola de verdade, tradicional, gerou uma necessidade e uma pressão da equipe de marketing no Peru, da Coca-Cola, de rolar a cabeça, que acabam assim, ou faz valer, ou reposiciona, ou nós estamos perdidos. Porque olha o que foi interessante. Os restaurantes começaram a fazer a solução caseira. Se não tem a Coca-Cola, ia ter um momento que a Coca-Cola ia perder penetração dentro do restaurante. Até porque a rentabilidade fazendo Exatamente. Isso. Olha o problema. Eles iam perder a janela de negociação do processo. Então, assim, a rapidez de 2 meses ela é perfeitamente compreensível naquela coisa. Eu compro um negócio, ele era para estar desse jeito, assim, alto, no topo, eu tiro, acabou o mercado. Quer dizer, o prejuízo da negociação, né? Então, esse case, para falar a verdade, ele vai muito além da comunicação do final do processo. Ele é um case de inteligência competitiva, brutal, inclusive. Né? Cabeças rolaram lá, né? Nesse sentido. Mas, enfim, gente, eu, como já deu horário, me comprometi em fechar às 9, porque vocês também têm o segundo momento de aula. Eu agradeço mais uma vez, professor Helder, professor Marlon, professores presentes, Patrício, Panontim, né? Nossas alunas, a equipe também que ajudou aqui na organização, e a todos vocês que ficaram muito respeitosos. Eu acho que isso foi muito nobre e espero que o ambiente científico internacional da nossa unidade, do nosso centro, seja cada vez mais representativo em todo o mundo, em várias universidades. Tá bom, gente? Uma ótima segunda aula. Muito obrigado. E aí? Muito prazer. Fala aí. Eu tenho aula com o senhor agora. Obrigado. Muito obrigado por compartilhar com a gente esse período. Eu tenho aula às 2h20 agora. O senhor vai para a sala ou vai trazer para cá? Não, vou para a sala. Pode falar, vou para a sala. Obrigado. Muito boa essa apresentação. A pergunta foi melhor do que aquelas que você faz na prova.